Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui passando por aqui. Enquanto nesse finalzinho de tarde que a gente tá iniciando a última semana do mês de outubro, eu estava pensando e analisando exatamente que faltam praticamente 2 meses para finalizar o ano. E eu já venho pensando sobre isso desde um mês atrás, mas esse mês de outubro ele tem sido um mês bem intenso. Eu não sei se para vocês, mas para mim tem sido bem intenso. E os dias estão passando, mas a gente tem que parar e começar a colocar no papel o que é que falta para a gente iniciar um bom ano. E hoje eu fiz isso. Hoje eu parei e eu anotei exatamente o que eu precisava fazer para parar de procrastinar. Exatamente, procrastinação, né? Eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de procrastinação. Todo mundo termina adiando um pouquinho as decisões que precisa fazer, das atividades que precisa fazer. Então hoje eu consegui anotar e fazer exatamente o que eu precisava fazer. Ainda tem algumas coisas pendentes, mas ficaram para amanhã e para depois. Uma das coisas que eu marquei foi a questão do exame da mamografia devido ao Outubro Rosa. Eu sempre marco a mamografia para o mês de outubro, justamente para que eu não me esqueça de fazer o exame de mamografia, né? Nós mulheres maduras, a gente de fato não pode deixar esse exame passar em branco, né? Outra coisa que eu fiz também hoje, que já fazia algumas semanas que eu não fazia, era atualizar a minha planilha financeira. Então, não concluí ainda porque eu estava com alguns dados atrasados. E por que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque às vezes a gente acha que uma educadora financeira, ela anda perfeitamente na linha. E nem sempre isso acontece. Na verdade, quando a gente faz com frequência essa análise financeira, a gente termina sabendo exatamente o que a gente gasta. Mesmo com a inflação ter subido um pouco, subido menos, né? E na verdade, nos últimos meses ela subiu bastante. Agora que está começando a cair, mesmo assim a gente já tem uma ideia de quanto a gente gasta de alimentação, quanto a gente gasta de combustível, quem paga aluguel, quanto paga de aluguel e assim por diante. E quando a gente já tem isso, a gente começa a fazer uma contabilidade mental. Essa contabilidade mental, ela funciona até certo ponto, mas vai chegar num ponto que realmente não dá para você ficar só na contabilidade mental. Então era isso que estava acontecendo comigo. Eu sabia como é que estavam as contas, mas eu já fazia algum tempo que eu não parava para analisar as minhas próprias contas, né? Então eu retomei isso, fiz isso hoje à tarde. Por quê? Porque em breve, né, nas próximas semanas, eu ainda não sei a data, mas eu vou reabrir o treinamento Mulheres Maduras Constroem a Própria História. E como é que eu vou falar para vocês sobre como retomar as rédeas da vida de vocês se a minha própria vida não estava 100% organizada, não é verdade? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso aqui para vocês, gente, porque isso aqui é a vida real. Eu só posso ensinar para vocês o que eu aplico na minha vida. É totalmente vida real. A gente tem que aprender a traçar os nossos planos, a administrar o nosso tempo, a administrar as nossas emoções, porque é uma das coisas que eu vou focar no nosso treinamento é sobre finanças comportamentais. Na verdade, não basta só você ter uma planilha e você tentar colocar ali o que entra, o que sai, receita, despesa e chegar a uma conclusão. Não, por quê? Porque existem outros fatores comportamentais que você tem e que te atrapalham de fazer o que você tem que fazer. Não adianta só chegar para você e dizer, olha, faça. É a mesma coisa de chegar para uma pessoa que fuma e dizer, pare de fumar. Muitas vezes ela não vai conseguir parar de fumar porque é uma coisa que vem dela. É um comportamento, é um hábito que ela já criou. Então, para ela mudar, aquilo é muito difícil. É como falar para uma pessoa que é obesa para começar a emagrecer. Ela pode até começar com uma dieta e de repente ela não vai conseguir chegar até o final. Ela precisa de um acompanhamento. Então, nas finanças é da mesma forma. Semana passada eu disponibilizei novamente o
manual da reserva de emergência. Esse manual foi o primeiro manual que eu fiz e ele é um guia para você começar a se organizar. Ele te direciona para você entender o que é que você precisa somar para se tornar uma reserva de emergência, em quanto tempo você precisa para montar essa reserva e quanto tempo você quer fazer, né? Eu quero uma reserva de quanto tempo? De 6 meses, de 3 meses, de 1 ano? Em quanto tempo eu quero montar essa reserva, né? Então, se você tiver interesse ainda de ter esse manual e participar do nosso treinamento que eu vou dar continuidade, né? Você pode entrar em contato comigo ou pelo direct ou ir lá no link da minha bio e procurar uma das opções que tem lá em cima, tá bom? Então, é isso. E eu estou falando aqui à toa porque parece que não está gravando.